Olá! Na nossa aula de contabilidade geral de hoje, nós vamos falar sobre a demonstração do resultado do exercício, DRE. Então vamos entender primeiro qual a diferença da DRE para o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial ele é um demonstrativo estático. É uma fotografia da empresa no dia 31/12 de um ano qualquer. Ele apresenta a situação financeira da empresa, a sua capacidade de pagamento. Então vamos pensar que você tem lá o ativo, o passivo e o PL. Por exemplo, a capacidade de pagamento. O ativo circulante ele é maior que o passivo circulante? Se for, a empresa consegue, com seus bens e direitos de curto prazo, pagar suas dívidas de curto prazo. Então, é uma das leituras do balanço patrimonial. E por que ele é estático? Porque é aquela situação da empresa no dia 31/12. A gente pega o saldo das contas contábeis, né? No dia que você está fazendo o balanço, é aquele saldo. Então, isso é estático. E a DRE? A DRE ela é mais dinâmica. É um demonstrativo dinâmico. Por quê? Ele apresenta a situação econômica. O que nós temos na DRE? As receitas menos as despesas, que é igual ao lucro. Então, na DRE, você vai ter as receitas, os custos, as despesas, os ganhos, as perdas, os prejuízos, os lucros. Tudo isso vai aparecer na demonstração do resultado do exercício. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa física, para ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. Vamos pegar o senhor Carlos no ano de X6, que é um ano qualquer aí, 6. Como que estavam as contas dele? Ele teve um salário líquido, já tirei aqui o imposto de renda, o INSS que é descontado dele, de 144 mil, que dá 12 mil por mês. Então, quais são as despesas do senhor Carlos? Então, alimentação, 24 mil, telefone, 12 mil, aluguel, 48 mil, combustível, ele gastou 12 mil, isso aqui é do ano inteiro. Olha para você ver como é que é a DRE. Isso aqui não deixa de ser uma DRE dele. É um demonstrativo dinâmico. Aqui está acumulando tudo que ele gastou no ano. Então, juros do cheque especial, todas as despesas que ele teve e todas as receitas que ele teve. Juros do cheque especial, 18 mil, que ele pagou o ano inteiro. Restaurante, ele gastou 20 mil com restaurante. Demais despesas, 5 mil. Então, se eu pegar os 144 mil, que é o salário dele, diminuir das despesas, por que as despesas estão entre parênteses? Porque elas são negativas, elas reduzem a receita. Então, se eu pegar 144 mil e diminuir disso tudo, quanto que vai sobrar para ele no final do ano para ele guardar de dinheiro? Olha, sobrou 5 mil para ele guardar por ano. Então, pensa bem, 144 mil por ano, líquido, dá um salário líquido por mês de 12 mil reais. Então, ele ganha 12 mil reais. Vamos supor que ele seja solteiro. Olha o tanto que ele está gastando, ele está conseguindo guardar só 5 mil por ano. Ele está guardando 400 e poucos reais por mês. Isso é muito pouco para uma pessoa que tem um salário líquido de 12 mil reais. Então, a DRE ela vai dar essa seguinte leitura. Olha, aonde que está indo o dinheiro? Vamos olhar aqui. Aluguel. 4 mil de aluguel por mês. Ele podia baixar esse aluguel, por exemplo, para 2 mil, ia morar bem, e ainda ia sobrar 2 mil para ele. Guardar todo mês. Olha a diferença que faz. Juros do cheque especial. Olha, tem que trocar esse cheque especial aqui, por exemplo, por um empréstimo com juros menor, que ele vai diminuir esses juros que ele está pagando. Está gastando muito com restaurante, podia gastar menos com aluguel, diminuir gasto com telefone. Para quê? Para guardar dinheiro, pagar o cheque especial e não ficar com dívida nenhuma e já vai começar a economizar um tanto. Então olha que interessante, vamos pensar nisso numa empresa. Uma empresa ela consegue, através da DRE, ver a situação econômica dela. E consegue entender para onde que foi o dinheiro, aonde que foi gasto o dinheiro. É muito interessante por causa disso. Como seria a estrutura de uma DRE? Então, primeiro vem a receita de vendas, que é a receita bruta de vendas na realidade. Está escrito receita de vendas, mas leia-se receita bruta de vendas. Aí você vai tirar as deduções. O que são essas deduções? São todos aqueles valores que incidiram sobre essa receita bruta de vendas. Então, por exemplo, um ICMS sobre vendas, qualquer imposto sobre vendas, um ICMS, um PIS, um COFINS,
uma venda cancelada, um desconto que é dado para o cliente ali na hora da venda, pode aparecer aqui. Então, tirando essas deduções, você acha a receita líquida de vendas. Com base na receita líquida de vendas, você vai diminuir do custo dos produtos vendidos, ou custo das mercadorias vendidas, ou custo dos serviços prestados, e você vai achar o lucro bruto. Então, receita bruta de vendas menos deduções é igual a receita líquida. Receita líquida menos custo dos produtos vendidos é igual a lucro bruto. Agora você vai somar e diminuir. Vai somar das despesas, vai diminuir das despesas ou somar das receitas operacionais. Então nós temos as despesas com vendas. É tudo aquilo, todas aquelas despesas que a empresa teve relacionadas com a venda. Então, por exemplo, publicidade, propaganda, comissões dos vendedores, salário dos vendedores, viagem dos vendedores e por aí vai. As administrativas, para administrar a máquina administrativa da empresa. Então, despesa com material do escritório, com aluguel do escritório, salário dos funcionários, vale transporte, vale ticket restaurante, IPTU, esses impostos que não sejam aqueles incidentes sobre vendas, tá? E que não sejam imposto de renda. Então, IPTU, então todas essas despesas administrativas eu vou diminuir e vou somar das receitas financeiras. O que é uma receita financeira? Juros que a empresa recebeu, tem um dinheiro aplicado lá no banco, ganhou juros. Esses, como é que fala? Um cliente, ela tinha um boleto para pagar, essa empresa, por exemplo, e se ela pagar adiantado o boleto, ela vai ganhar um desconto. Esse desconto que ela ganha é uma receita financeira, que é diferente de um desconto que ela ganha, que ela dá, por exemplo, que ela concede na hora que ela está vendendo. Se ela consegue um desconto na hora que ela está comprando mercadoria, isso não é receita financeira. Depois que ela já comprou mercadoria, a mercadoria está comprada, ela tem que pagar um boleto e ela ganha um desconto por pagar adiantado, aí isso é uma receita financeira. Despesa financeira, juros que ela pagou de cheque especial, de financiamento, de empréstimo, uma despesa bancária, um IOF que ela paga lá no banco, isso tudo vai como despesa financeira. Por exemplo, ela dá um desconto para o cliente dela pagar um boleto antecipadamente. Esse desconto que essa empresa está dando é uma despesa financeira para ela, que é diferente do desconto que ela dá aqui na hora que ela está vendendo. Aqui ela já vendeu e ela dá um desconto para o cliente se ele pagar adiantado esse boleto. Então isso é uma despesa bancária. E principalmente aqui é juros que ela pagou para banco. E mais ou menos outras receitas e despesas operacionais. Então, por exemplo, um exemplo de outras receitas operacionais. Um ganho que ela teve na venda de um bem dela, por exemplo, de um veículo, de uma máquina. Então ela ganhou, teve lucro nessa venda. Ou ela teve prejuízo nessa venda. Aí viria aqui como uma despesa, outras despesas operacionais. Então se eu pegar, vou diminuindo isso tudo, eu pego o lucro bruto, diminuo disso aqui, somo da receita financeira, diminuo da despesa financeira, somo ou diminui aqui, dependendo se é receita ou outra despesa operacional, eu vou achar o lucro antes do imposto de renda. Aí aqui eu tenho um imposto de renda que a empresa vai pagar, tenho a contribuição social sobre o lucro, diminuindo o lucro antes do imposto de renda menos esses dois, eu vou achar o lucro antes das participações. Que participações são essas? Então aqui, menos participações. São participações das pessoas nos lucros. Por exemplo, os administradores, se tiver participação no lucro. Os funcionários têm participação nos lucros. Se tem fundo de previdência privada, que a empresa contribui com participação no lucro, dentre outros. Aí eu diminuo lucro antes das participações, menos as participações, eu acho o lucro líquido do exercício. É muita coisa que foi falada aqui. Então vamos pegar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Vamos pegar um tanto de conta aqui misturado, ó. Tá vendo? Tá tudo misturado as contas. Começa com desconto incondicional, receita bruta de vendas, aí vai descendo, então tá tudo misturado. Então, sugestão para você que está assistindo um vídeo. Faz um print dessa tela aqui para você acompanhar esses valores na hora que eu for montar DRE. Tá tudo misturado aqui. Vamos pegar esses valores misturados aqui e vamos montar uma demonstração do resultado do exercício e vamos fazer isso em 8 passos. Então, o primeiro passo é identificar a receita bruta e suas deduções, para a gente achar a receita líquida. Então lá no exercício está escrito receita bruta de vendas ou receita de vendas. Vamos voltar só para vocês verem aqui, ó. Receita bruta de vendas, está aqui, ó, 150 mil. Então eu peguei daqui, desses 150 mil, estou escrevendo lá. Então eu vou ler aqui, vou lendo, vou ticando, a gente vai ticando, assim, dá um tracinho que já foi colocado lá, mas eu tenho que seguir a estrutura correta. Então, primeiro, receita bruta de venda, 150 mil. O que são as deduções? São os descontos que dá
são os impostos incidentes sobre vendas. Então nós temos lá desconto incondicional. Então esse desconto incondicional, que vou esclarecer, é aquele desconto que é dado no momento da venda. Vou te vender 20 mil de mercadoria. Aí a gente combina, olha, eu vou te pagar à vista. O meu cliente me fala, vou pagar à vista. Você me dá um desconto de 5 mil? Ah, eu te dou, esse desconto vai vir discriminado na nota. Então, o contador, na hora de contabilizar isso, ele pode fazer com que esse valor apareça ou não na contabilidade. Por quê? Se foi 20 mil a compra, ele pode registrar a compra por 15 mil. Ou ele pode registrar, a venda, pode registrar a venda por 15 mil, que é a diferença de 20 menos 5, que ele deu de desconto, que é esse desconto incondicional aqui. Não existe uma condição específica assim. Foi uma negociação. Então, ele pode contabilizar por 15 mil, mas ele pode contabilizar a venda por 20 e contabilizar 5 mil como um desconto que ele deu para o cliente. Então, se ele contabilizar o desconto, vai aparecer aqui, ó, desconto incondicional. A princípio, não existia uma condição específica. Então, desconto incondicional, 5 mil. Aí eu pego lá ICMS incidente sobre vendas. Eu vejo lá naquela relação quais são os impostos incidentes sobre vendas que estão escritos lá. Lá estava escrito só ICMS incidente sobre vendas. Então, 27 mil. Está entre parênteses porque vai reduzir a receita bruta. Então, ó, 150 menos 5 menos 27 dá 118 mil. Então, o primeiro passo é identificar a receita bruta. Esse é o primeiro bloco da DRE. Receita bruta menos aqueles valores que incidiram sobre a venda e que vão reduzir o valor da venda. Incidiram diretamente sobre a venda. Aí eu acho a receita líquida de vendas. Pensa no seu salário bruto. Você tem ali um desconto de imposto de renda, que aqui é diferente, o imposto de renda não aparece aqui, mas lá no seu salário líquido você tem o INSS e imposto de renda, caso você tenha. Porque se você não tem desconto de imposto de renda, você só tem o INSS. Aí você vai achar seu salário líquido, a mesma coisa, eu achei a receita líquida. Neste caso aqui, o seu imposto de renda ele incide direto sobre o seu salário. Aqui o que incide direto sobre a receita bruta são descontos que foram dados, impostos que foram incidentes sobre essa receita bruta e, por exemplo, uma devolução de vendas. O cliente devolveu. Um abatimento sobre venda. Você vendeu para o cliente e depois ele te devolveu só parte da venda. Ou não te devolveu, a mercadoria veio com problema, te pediu um desconto depois que você já fez a venda, mas é um desconto em cima do valor que foi vendido, porque tinha uma mercadoria com problema. Aí esse desconto vai aqui. É diferente de um desconto que eu falei lá embaixo, que é despesa financeira. Depois eu vou falar sobre ele de novo. Então tá aqui, ó, 150 menos 25, 5 menos 27, 118. Segundo passo, identificar os custos dos serviços prestados, custo dos produtos vendidos ou custo das mercadorias vendidas para calcular o lucro bruto. Então, ó, eu parei na receita líquida de vendas. Ao custo dos produtos vendidos aqui, está em amarelo, 30 mil, eu busquei naquela relação lá. Então, a receita líquida menos custos dos produtos vendidos, eu vou achar o lucro bruto. Então, o lucro bruto que a empresa teve aqui foi 88 mil. Terceiro passo, identificar as despesas operacionais relativas às vendas, despesas com vendas. Então, na minha relação lá de receita e despesas, eu tinha com vendas, salários e encargos do pessoal de vendas. Ó, eu achei o lucro bruto, agora eu vou ter despesas barra receitas operacionais. Então, vou começar com as despesas com vendas. Salários e encargos do pessoal de vendas, está dentro de vendas, 4 mil. Despesas com perdas estimadas com devedores duvidosos. O que é isso? Vou explicar rapidamente. A empresa, todo ano, na hora que ela for montar a DRE dela, o que ela tem que fazer? Ela tem que calcular quanto que ela estima não receber daqueles clientes que estão devendo para ela. Existe um critério para isso, eu não vou entrar no assunto aqui, porque não faz parte do conteúdo falar sobre isso dessa aula. Tem uma aula minha específica sobre isso, caso você queira saber mais sobre esse assunto. Tem uma aula minha que chama PSLD, tá no meu canal, fala especificamente sobre isso. Aqui é um panorama geral de o que é isso aqui. Então essa empresa, ela espera que no ano seguinte ela não vá receber 1.500 dos clientes, por inadimplência, o cliente não vai pagar por algum problema. Então isso vai aparecer lá no ativo, reduzindo a conta de cliente. E vai aparecer aqui como se fosse uma despesa.
Não é o dinheiro que está saindo do bolso da empresa, mas é um dinheiro que ela espera não receber. Então entra aqui como uma despesa. Você precisa saber só isso. Quer saber mais detalhe? Vai lá e assiste a aula de PECLD. Está no meu canal. Então, R$ 1.500. Despesas com diárias da equipe de vendas, 950. Ah, por que essa despesa com perdas estimadas com devedores duvidosos vem aqui? Porque tem a ver com venda. Foi uma venda que foi efetuada e ela espera talvez não receber. Ela não é uma coisa que incide diretamente sobre a venda. Ela incide depois sobre um valor que o cliente está te devendo. Então, R$ 1.500. Despesa com diárias da equipe de venda, tem a ver com vendas, 950. Comissões sobre as vendas, comissão de vendas, tem a ver sobre venda, R$ 2.000. Então, esse bloco agora eu vou olhar as despesas relacionadas com esforço de vender. Não tem todas que eu falei aqui, mas poderia ter, por exemplo, publicidade, propaganda, poderia estar aqui. Ó, agora são as administrativas, com esforço administrativo da empresa. Ó, salários e encargos do pessoal da administração, tá aqui. Despesa de aluguel da administração, tá aqui. Tarcísio, se eu tivesse um local separado para os vendedores, tivesse uma despesa com aluguel lá, onde ficam os vendedores. Beleza, vai lá em vendas aqui, ó. Ah, mas não tem como eu separar vendas de administrativos no caso do aluguel. Então coloca como administrativa, você não tem como separar. Despesa como material de expediente, que é material de escritório, 1.000. Honorário dos administradores, o salário dos administradores, 6.000. Despesa de IPTU do prédio da administração, tá aqui 500. Tá assim, e despesa com IPTU do prédio onde que é a fábrica? Isso está embutido aqui dentro, ó, custo dos produtos vendidos. Isso vai aqui dentro. Existe uma disciplina que trata só disso, que tem no meu canal também, falando tudo sobre isso aqui, ó. Aqui não nos interessa falar especificamente sobre isso aqui, em detalhes. Então, o quarto passo foi identificar as despesas operacionais administrativas, está aqui, ó. Identificamos, isso tudo eu tirei daquela relação lá do início. Agora, o quinto passo, identificar as receitas e despesas financeiras. Lá tinha receita financeira escrita assim, ó, juros recebidos de aplicação financeira, então vai entrar aqui somando. E tinha assim, juros pagos a bancos, está aqui em despesa financeira, 600. Tá vendo esse desconto incondicional? Aqui na despesa financeira existe um desconto condicional. É quando essa empresa aqui, que nós estamos montando a DRE dela, ela dá um desconto para o cliente dela se o cliente pagar adiantado. Seria esse desconto, vem aqui, ó, que chama desconto condicional. Se ela recebe esse desconto, vem em receita financeira. Se ela concede o desconto, está em despesa financeira. Tem vídeo meu lá na frente falando sobre isso também, sobre esse assunto. Então, identifiquei a receita financeira, que são juros recebidos, despesa financeira, que são juros pagos. Sexto passo, identificar as outras receitas operacionais, aquelas que não são relativas a vendas, que não são administrativas e também não são financeiras, para a gente apurar o lucro antes do imposto de renda. Então, outras receitas e despesas operacionais. No nosso caso aqui, teve um lucro na venda de imobilizado. Então, vendeu algum item de imobilizado, seja um veículo, uma máquina, um móvel, o que for, e teve lucro. Então, esse lucro vem aqui, 6.000, somando. Então, agora eu vou pegar aqui, lucro bruto 88, vou diminuir desse 4.000, de 1.500, de 950, vou diminuir tudo que está entre parênteses, que era despesa. Vou diminuir de 2.000, de 6, de 1.500, de 1.000, de 6.000, de 500. Vou somar de 280, porque é uma receita. Vou diminuir de 600, porque é outra despesa. Vou somar de 6.000, porque é um lucro. E achei 70.230. Na DRE vai todas as receitas, despesas, prejuízos, lucros, custos, ganhos e perdas. Vai tudo na DRE. A única despesa que não vai na DRE é aquela que foi paga antecipadamente ou despesa do exercício seguinte. Como foi paga antecipadamente, não ocorreu o fato gerador da despesa segundo o regime de competência. Então, essa despesa ela foi paga antecipadamente, é um direito da empresa, então isso vai estar lá no ativo. É a única que não vai aparecer aqui. Sétimo passo, identificar as provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. No exemplo que nós demos, a gente só tinha, não é provisão não, isso aqui está escrito provisão, mas não usa mais a palavra provisão, tá? Tanto que eu tirei daqui, só está escrito imposto de renda. Isso não é uma provisão mais, isso é o quê? Temos apenas imposto de renda. Assim controlaremos o lucro antes das participações. Então, isso não é uma provisão. Essa provisão aqui está inadequada. Então, lucro antes do imposto de renda, 70.230. Peguei de lá. Aqui, 70.230.
Então, ó, aí eu vou diminuir do imposto de renda que está escrito lá, que é 17.600, vou achar o lucro antes das participações, 52.630. Então, ó, isso é um imposto de renda. Foi calculado um valor do imposto, tem toda uma forma de calcular, que é sobre o lucro, mas esse lucro ele é ajustado, é calculado. Então não nos interessa aqui, interessa só o valor, 17.600. Um exercício, por exemplo, meus alunos, eu falo que é 15%. Aí ele calcula 15% em cima desse lucro aqui e pronto. Só para fins didáticos, para poder usar aqui na DRE. Então, lucro antes do imposto de renda, menos o imposto de renda, lucro antes das participações. O oitavo passo é identificar se há alguma participação nos lucros, para colocar aqui. Quais são essas participações? Está aqui, ó, de debenturistas, de empregados, de administradores, de partes beneficiárias, de instituições ou fundos de assistência, ou previdência e empregados. Aí depois que a gente apura o lucro. Então, ó, a gente tinha lucro antes do imposto de renda, menos imposto de renda é igual a lucro antes das participações. Aí lá tinha assim, participações de administradores nos lucros. Então vou entrar aqui, menos 2.000. Então esse lucro antes das participações, menos participações, eu vou achar o lucro líquido do exercício. É o lucro que a empresa teve no final do ano. Se eu tivesse participação dos empregados nos lucros, viria aqui também. Então achei o lucro líquido do exercício. Então, com base nessa estrutura toda da DRE, uma vez montada a DRE, a empresa consegue saber para onde que foi o dinheiro dela, aonde que ela está gastando mais, aonde que ela pode gastar menos. Ela consegue administrar melhor as receitas e despesas dela. Então, no final, a gente acha o lucro líquido do exercício. Vamos ver como é que ficou essa DRE inteira aí que eu resolvi? Ó, cola todinha aqui, ó. Tudo. A receita bruta, menos o desconto incondicional, menos o ICMS, que é igual a receita líquida, e por aí vai, todinha completa. Então ela começou com uma receita bruta de 150 mil e obteve um lucro líquido de 50 mil. Se eu pegar 50.630 e dividir por 150 mil, eu vou saber qual que é a margem líquida que ela teve, por exemplo. Aqui deu mais de 30%. Ah, tá bom ou tá ruim? Não sei. Depende do tipo de empresa que é. Tem empresas que as margens líquidas são baixas, tem outras que são mais altas. Então eu não sei, mas se você comparar com as empresas que tem no setor, você vai saber se você está melhor ou pior do que essas empresas. Então uma DRE completa ela ficaria desse jeito aqui, com base naquele exercício exemplificativo que eu dei ali, que eu distribuí os valores todos ali misturados, os valores estavam misturados, e a gente foi montando uma DRE, para a gente achar depois uma DRE completa. Ela é completa porque ela aborda todas as partes que tem que adotar, os impostos sobre venda, descontos, as despesas operacionais com vendas administrativas e tal. Então aqui está toda uma DRE completa. Sugestão, pega aquela DRE que eu passei lá misturada, DRE não, aquelas contas misturadas, e tenta você sozinho montar uma DRE e depois confere com essa aqui. Bom, obrigado por assistir mais um vídeo meu, espero que você tenha entendido. E caso ainda tenha tido dúvida, pode botar uma mensagem aí no canal que eu te respondo. Muito obrigado e até a próxima aula.